A redução de homicídios pode gerar uma falsa sensação de segurança, é o que afirmam especialistas. A epidemia de assassinatos no Brasil vem perdendo força, mas os dados comprovam um número grande de violência. No ano passado, o país registrou 41 mil mortes violentas, 7% a menos do que em 2020, quando houve 44 mil homicídios. Os números são do Monitor da Violência. De acordo com especialistas em segurança pública, a diminuição dos assassinatos se deve principalmente à crescente profissionalização do tráfico de drogas. Segundo dados do Núcleo de Estudos de Violência da USP, apesar da redução de assassinatos no país, alguns estados foram na direção contrária, principalmente os da região norte. Os estudiosos afirmam que existem outros fatores que podem justificar a redução de homicídios no Brasil. Um deles é a diminuição da natalidade e o aumento da longevidade. Por causa disso, o país passou a ter menos jovens e mais idosos. Isso afeta o índice de mortes violentas, porque tanto os criminosos quanto as vítimas têm geralmente entre 15 e 29 anos de idade. Um segundo fator pode ser a pandemia do coronavírus, iniciada em 2020. A crise sanitária levou parte da população brasileira a permanecer mais tempo dentro de casa e se expor a menos violência nos espaços públicos. O órgão ainda afirma que o crime organizado não se limita às quadrilhas de traficantes de droga. As milícias também disputam territórios e produzem violência. Estudos apontam que 72% da cidade do Rio de Janeiro está hoje sob o comando de criminosos, sendo 57% por milicianos e 15% por traficantes. Mas apesar dos homicídios terem caído no país, os números atuais não chegam a ser motivo de comemoração. O Brasil continua no topo do ranking das nações mais violentas do mundo. Em números absolutos, o país é o segundo que mais mata. Em termos relativos, comparando o número de mortos com o tamanho da população, o Brasil é o 15º mais mortal. Laura Marques, essa pesquisa ela nos traz dados muito interessantes do ponto de vista de segurança pública. É curioso que, por exemplo, no caso de milícias e também o tráfico dominando algumas cidades, como o Rio de Janeiro, realmente assusta por pensar que nós temos um país com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e o próprio Exército, né, instituições muito bem consolidadas. Mas quais são os outros pontos que a gente poderia destacar desses dados, por favor? Pois é, Elias, a gente viu aí na reportagem, né, deu já uma pincelada sobre o que eu vou trazer aqui, que é exatamente a interpretação de especialistas diante desses dados. De que, de fato, o número de homicídios reduziu muito. Isso é muito bom, né, quando a gente olha sem pensar exatamente o que está por trás de tudo isso. Depois que esses dados foram divulgados, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, veio a público para dizer que o número de mortes violentas caiu por conta da liberação da maior facilidade que o governo dele deu para as pessoas obterem armas de fogo. Entretanto, na avaliação dos especialistas, tem um fator que é muito importante para que fez essa redução ser tão expressiva no número de homicídios. 2 especialistas que foram ouvidos pela agência Senado apontaram que, na realidade, isso aconteceu por conta da organização do crime. Nos estados em que há, digamos assim, organizações criminosas mais estruturadas, a violência, as mortes, elas são menos comuns, porque existe ali um acordo entre as facções para que não aconteçam conflitos mais graves, para que não aconteçam mortes. É a situação que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 2 especialistas que foram ouvidos pela agência Senado falaram sobre isso, que é o Tiago Odon, consultor do Senado sobre questões de direito penal, e também o Bruno Paes, ele que é pesquisador da USP em segurança pública. E aí eles disseram que, para dar exemplos aqui, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são estados em que houve uma redução bastante expressiva no número de homicídios,
Existem acordos entre duas facções que são as mais poderosas, Comando Vermelho e PCC, para que elas não invadam o território umas das outras. Agora, em estados como no norte do Brasil, Amazonas, Pará, por exemplo, o crime não é tão organizado, então o número de mortes continua bem maior do que se a gente comparar com os estados do Sudeste brasileiro. Inclusive, os especialistas pontuaram que no ano de 2017, quando houve um rompimento ali entre o Comando Vermelho e o PCC, foi uma época onde aconteceu exatamente o pico de assassinatos. Então, isso demonstra o quanto que esses acordos entre as facções criminosas, na organização do crime, é muito mais preponderante do que, de fato, a ação das polícias ou a presença de mais ou menos armas, por exemplo. E aí, segundo os especialistas, os criminosos continuam altamente armados, mas o que acontece é que hoje existe um acordo entre eles. Então, o poder público precisa atuar exatamente para desarticular o crime que hoje está extremamente organizado. Elias. Ô, Laura, a sensação que nós temos é que existe também um estado paralelo no meio de tanta situação difícil, tanta violência, e as cidades sofrem e sentem sempre o impacto disso, principalmente as periferias, as pessoas mais pobres, as pessoas, né, os pretos que vivem também em zonas urbanas, que sentem também essa necessidade de sempre ter que andar com um documento e muitos preocupados, inclusive com essa situação, de serem abordados talvez de maneira um tanto quanto precipitada, inclusive pelas próprias forças de segurança do Estado. É preciso muito mais do que discurso. Esse é um ano de eleição. A gente espera sim que a classe política esteja atenta não apenas a investimentos, como também a treinamentos e capacitação para tantas outras questões que são fundamentais para a gente resolver pelo menos parte desses problemas. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.